Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos dar continuidade aqui ao nosso retiro do Advento Natal. Chegamos ao sábado, o dia 6 de dezembro. Não é o muito saber que sacia e satisfaz o interior, mas o sentir e o saborear as coisas internamente. Dos exercícios espirituais de Santo Inácio, o número 2. Quando a gente encontra no livrinho EE, significa exercícios espirituais. E a numeração, aí o número 2. Hoje nós temos uma proposta diferente. Para quem já faz a oração inaciana, já tem intimidade com ela, que é a chamada repetição inaciana. Mas para quem não está acostumado, pode estranhar um pouco. Por isso a gente vai tentar aqui hoje mais explicar um pouco como fazer do que na verdade experimentar a oração em si. Portanto, o nosso vídeo aqui é um vídeo mais explicativo, tá bom? No nosso livro eu estou na página 31, portanto aquilo que corresponde ao sábado. Então, sempre durante o nosso retiro, nós vamos meditar os textos domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, respeitando aqueles passos, né? O passo a passo que a gente tem feito aqui. Buscar um ambiente tranquilo, pacificar-se, cuidado com a postura, também a escolha do texto bíblico, e a gente faz o momento de oração, traça o sinal da cruz, faz a oração de repetição, faz o pedido da graça, depois lê com atenção o texto sagrado, uma, duas ou mais vezes. Depois a gente segue um pouquinho para saborear o texto. A gente tem feito aqui aquele exercício de imaginação, né? De imaginar a cena, imaginar os personagens. A gente lê aqui um pedacinho do livro que ajuda a gente a aprofundar um pouco o sentido daquele texto, saborear um pouco mais, né, cada palavra. Depois tem aquele momento de colóquio, onde cada um conversa com o Senhor, escuta dele aquilo que ele tem a dizer e diz para ele também aquilo que deseja. Concluímos a oração com uma oração vocal, que tem sido aqui o Pai Nosso, pode ser uma outra oração, e você sempre termina, depois de já ter finalizado a sua oração, você faz a chamada revisão, onde você vai ter o seu caderninho, e lá no seu caderno você vai tomar nota daquilo que te tocou, daquilo que ficou de mais importante. O que eu posso compreender agora é que você tem no seu caderninho as anotações. Você tem as anotações de domingo até ontem, sexta-feira. O que nós temos que fazer hoje? Hoje nós vamos revisitar aquilo que nós rezamos. Portanto, não se tem necessariamente um texto bíblico aqui que nós vamos meditar, mas nós vamos voltar no nosso caderno, que na verdade vamos revisitar a nossa mente, o nosso coração, para podermos perceber o que ficou dessas primeiras semanas de oração nossa. Eu vou seguir aqui um pouco a leitura, que ela já explica essa questão da repetição. Então, sempre aos sábados, nós vamos fazer a repetição da semana toda. Repetição inaciana. Qual o sentido? Seguindo aqui o texto nosso do próprio livrinho. Santo Inácio, ele nos ensina que ao rezar, não importa o muito saber, mas saborear internamente as coisas de Deus. Então, Santo Inácio, e isso é próprio da oração inaciana, ele não está preocupado que a gente, durante essa semana, adquiriu muito conhecimento dos textos bíblicos, né? Não é uma questão de dizer agora eu sei mais sobre determinado texto, determinada palavra, não é uma questão de saber, mas é uma questão de saborear, ou de tirar proveito, ou de sentir a presença de Deus
a partir desses exercícios. Então, não é o muito saber. Não é para você agora, vamos dizer assim, mostrar serviço, mostrar aquilo que eu fiz, né? Olha a quantidade de coisas que eu anotei, a quantidade de coisas que eu rezei, a quantidade de coisas que eu fiz. Não, esse não é o caminho. O caminho é como que eu senti a presença de Deus ao longo desse caminho, desse trajeto, desse percurso, né, até aqui. Continuo. Por isso, propõe a repetição. Isso é próprio da espiritualidade naciana, como um modo de voltar aos pontos mais significativos da oração. Para recolher o que? Quando nós voltamos, né, naqueles pontos que nós já rezamos, o que se quer com isso? Nós queremos aprofundar os movimentos interiores e deixar que a palavra de Deus, que foi rezada, meditada, vivida lá atrás, que ela possa ainda descer um pouco mais no nosso coração, na profundidade da nossa própria vida. Hoje, então, é dia de parar. Nós vamos parar e vamos olhar para trás. Olhar para trás e vamos nos perguntar: o que esta semana do Advento me revelou? As orações que você fez até aqui, o que a semana do Advento, essa primeira semana do Advento, o que será que ela foi capaz de revelar, de mostrar a você? Uma segunda questão: que sentimentos surgiram dessa semana? Revisitando os textos, as orações, as anotações, que sentimentos permaneceram, surgiram? Que apelos ecoaram dentro de mim? E que luzes será que se acenderam? Então essas situações são muito importantes, né? Voltando, o que será que Deus me revelou nessa semana? Que sentimentos surgiram? Que apelos ecoaram? E que luzes se acenderam? A repetição não é um repetir mecanicamente. Não é nada disso. A repetição é revisitar, preste atenção nessa palavra, é revisitar com o coração. É pedir ao Espírito que me mostre onde Deus passou e o que Ele me deixou. Porque a esperança se cultiva também assim, reconhecendo os pequenos sinais da presença de Deus ao longo do nosso caminho. É desejo que este sábado seja um dia de gratidão e interiorização. Que este sábado seja um dia para ver melhor, para sentir com mais profundidade e para guardar no coração, como Nossa Senhora, tudo o que Deus falou ao longo do caminho. Então aqui o livro nos apresenta uma sugestão. Qual é a sugestão agora que a gente quer te dar? Que você possa escolher um ou dois textos, momentos que foram mais fortes na sua oração ao longo dessa semana. Então você agora vai revisitar o seu caderno, o seu diário, e você vai perceber, trazendo para a memória, revisitando o coração, o que você rezou no domingo, o que é que você rezou na segunda, na terça, na quarta, na quinta e ontem, na sexta-feira. Por isso é muito importante as nossas anotações, porque relendo aquilo que nós anotamos, nós conseguimos revisitar o coração e perceber aquilo que foi ficando mais forte. Então, o exercício é justamente esse: você voltar no Evangelho, ou numa palavra, ou numa frase, ou num sentimento. Isso pode até guiar agora a sua repetição, essas ideias. Primeiro, o Evangelho. Ao longo dessa semana, qual o Evangelho
que ficou na sua mente? Que mais você poderia dizer assim que te ajudou a rezar? Qual foi o evangelho? Qual foi a imagem? Lembra da imaginação? Qual foi a imagem que mais te tocou, que mais ficou presente, que predomina no teu coração? Qual foi a palavra? Se você tivesse que nomear aí uma palavra, que palavra que ficou? E que frase permaneceu e que sentimento? Volte a rezar com eles, relendo o texto, revivendo a oração e escutando de novo a voz de Deus. Então, na repetição, a gente segue o mesmo passo a passo. Você vai procurar o local, cuidado com a postura, vai fazer silêncio, vai invocar o Espírito Santo, vai fazer a oração de repetição e depois você vai fazer essa repetição. Eu vou aqui voltar um pouco nos textos só para poder te ajudar. Mas, na verdade, o que é mais importante são as anotações que você tem no seu diário, no seu caderno. Lembra lá que no domingo, dia 30, foi o primeiro domingo do Advento e nós começamos o nosso retiro do Advento e nós pedimos a graça, Senhor, dai-nos a graça de um coração desperto, atento à tua vinda, capaz de reconhecer a tua presença no cotidiano e viver animado pela esperança que vem de ti. Nós pedimos essa graça lá no primeiro domingo e você é capaz de se lembrar que foi o Evangelho de Mateus que nós meditamos, que foi o Evangelho proclamado, inclusive, em todas as igrejas, e lá Jesus dizia: portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o ladrão. Em que dia virá o... Portanto, ficai atentos, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Jesus falava que se a gente soubesse a que hora chegaria o ladrão, nós certamente ficaríamos vigiando. E nós fizemos a imaginação da casa, que nós estávamos ali fazendo nossas atividades, e imagine o Senhor que chega e que te visita. Lembra que a gente fez essa primeira meditação e nos perguntávamos sobre como acordar determinadas coisas que podem estar adormecidas na nossa vida, no nosso coração. Fomos para a segunda-feira. Na segunda-feira, nós meditamos Mateus no capítulo 8, em que a frase que se destacou foi essa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Lembra que foi aquela cura do servo do centurião. E aí nós somos convidados aqui a contemplar esse centurião se aproximando de Jesus com respeito e humildade. E nós nos colocando ao lado do centurião, olhando também para Jesus e nos perguntando que palavras de fé têm sustentado o meu caminho. Você se lembra dessa meditação da segunda-feira? E nós passamos para a terça-feira. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, Ali nós fomos convidados a imaginar Jesus que estava recolhido no momento de silêncio, e Jesus começa então a fazer essa oração bonita, dizendo que ele estava louvando o Pai por tudo aquilo que estava acontecendo, e disse que eram muito felizes os olhos que estavam podendo ver aquilo que eles estavam vendo naquele momento. E se perguntava, eu tenho buscado a Deus apenas no extraordinário? Ou será que eu tenho reconhecido o Senhor na simplicidade na minha vida? Na quarta-feira nós chegamos agora. Quarta-feira era aquele momento em que Jesus olha para a multidão e tem compaixão dela. Tenho compaixão dessa multidão. Onde nós somos convidados no exercício de imaginação a se colocar lá no meio daquela multidão que estava reunida aos pés de Jesus. Você se lembra que nós fomos convidados a contemplar aquela multidão, a observar os rostos marcados pelo cansaço, os corpos feridos, os corações famintos,
Eu tenho cultivado um olhar compassivo? Ou será que eu tenho deixado levar pelas durezas, pela pressa, pela indiferença ou até pelos julgamentos? Nós conversamos e meditamos sobre esse texto. Na quinta-feira, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E assim nós também fomos convidados a imaginar aqueles dois terrenos, o terreno firme, sólido, o terreno arenoso, e a palavra de Deus que nos provocou onde eu estou construindo minha vida, né? Em cima da rocha, que é o Evangelho, ou em cima da areia, que são minhas aparências e as minhas vaidades. Você lembra disso? Revisite então também essas anotações. E na sexta-feira ontem, né, nós meditamos um texto muito bonito, partilho com vocês, que não quero influenciá-los de forma alguma, cada um tem que ter a sua experiência. Mas dos textos todos, se vocês perguntassem para mim, a imagem, o texto que mais ficou foi justamente esse caminho que os cegos fizeram, o Senhor que os cura dentro da casa. Então essa imagem do caminho dos dois cegos que vão atrás de Jesus, e depois que chegam dentro de casa, Jesus os cura, e a meditação sobre as nossas cegueiras, né? Como que dois cegos caminham atrás de Jesus, e essa ideia bonita de entender que na verdade todos nós somos cegos, de certo modo, e o que queremos é o desejo de seguir Jesus. Então, aqui, de forma muito breve, muito rápida, eu quis só ajudar vocês a voltar, né? Vale a pena, talvez, pegar o livro e você folhear o livro para poder ver o que te chama mais atenção. Se você tem costume de riscar o seu livro, de anotar nele também, isso vai te ajudar. Mas o que importa é que você possa, nesse tempo todo, olhar qual foi o evangelho que mais te chamou a atenção. Leia esse evangelho de novo e procure ler também as suas anotações e que você possa repetir aquilo que foi a sua semana toda, chegar aí no seu coração nessa certeza da palavra de Deus que te foi mais significativa, e reze e chegue nessa conclusão, tá bom? Continuando aqui, ele tem mais algumas perguntinhas que podem nos ajudar. O que mais me tocou nessa semana? Olhando esses textos todos, o que mais me tocou? Houve alguma palavra, alguma imagem ou algum apelo que ficou ecoando mais forte no meu coração? Que desejo amadureceu no meu coração ao longo desses dias? E por fim, o que o Senhor está me pedindo para conservar, para guardar e para viver? Você vai fazer um silêncio, vai meditar tudo isso e depois você vai terminar, como a gente termina sempre, rezando uma oração vocal, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, a Alma de Cristo, ou a oração que te ajuda para você finalizar esse encontro com o Senhor, esse encontro com o amigo Jesus. Terminado isso, você vai também fazer a revisão da sua repetição. Depois da repetição, dedique um tempo à escuta interior, faça mais um pouco de silêncio e anote o que emergiu. Anote agora o que ficou da semana toda. Então, dessa repetição toda que você fez, o que ficou? Anote isso. E depois que você anotar, agradeça. Agradeça. E se quiser, compartilhe com alguém do grupo ou da comunidade. Aí eu chamo a atenção de você para algo. Nós estamos fazendo o grupo de partilha, que o próximo será no dia 9, ao invés de ser na segunda, por causa do feriado de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8, feriado aqui em Resende. Nós vamos fazer no dia seguinte, terça-feira, também Nossa Senhora da Paz, às 19 horas.
Então, é muito importante que você leve o resultado, não sei se a palavra resultado é boa, o fruto talvez seja melhor, que você leve o fruto dessa revisão da sua meditação. Você vai anotar aquilo que emergiu de mais forte da sua semana toda, você vai agradecer e você vai compartilhar na terça-feira, dia 9, conosco, lá no salão da Igreja de Nossa Senhora da Paz. É lá que você vai fazer essa partilha. Portanto, leve essa anotação, porque às vezes na hora pode ficar muito solto, a gente começa a falar e querer fazer um resumo, e como somos muitos, graças a Deus, será importante que a gente dê espaço para que todos possam falar, ainda que seja uma palavra. Então eu preciso que você leve essa anotação, e será essa anotação o objeto de tua partilha no próximo dia 9, terça-feira. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu concluo também com o coração cheio de gratidão por podermos estar caminhando juntos nesse retiro, nesse caminho de oração. Desejo perseverança a você, aquilo que Santo Inácio nos ensina, ânimo e generosidade. Também quero concluir rezando aqui, como hoje é sábado, né? Quero rezar a oração, né? Lembrando como que o anjo saudou a Nossa Senhora, que a Virgem Maria nos ajude a guardar, a conservar no nosso coração a presença de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que vos abençoe o Deus de bondade, de ternura, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e um bom domingo, um bom dia do Senhor para você e um bom início da segunda semana do tempo do Santo Advento.